Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ambientalize, o canal do professor Rafael Matos. Nesta semana quero conversar com vocês sobre uma das temáticas mais novas que temos no direito ambiental, que é a audiência de conciliação no processo administrativo federal. Antes de evoluirmos com relação ao nosso tema, quero lembrá-los que estou à disposição de vocês nas redes sociais, Face, Insta, Twitter. Em todas essas redes vocês me encontram e ali a gente pode se conhecer, bater um papo, vai ser muito legal poder saber o que você tem de interesse na área ambiental, se é passar num concurso público, como que eu posso te ajudar para tanto, se é seguir carreira na área privada, como que eu posso te ajudar para tanto. Vai ser muito legal realmente se vocês puderem nos adicionar lá nas redes sociais. Lembrando também que temos a nossa coleção de livros publicados pela editora Ridel. Todos estão à venda na loja online da editora Ridel. Vejam só, aqui no nosso cenário você encontra as 3 obras que formam uma coleção. Coisa linda, coisa linda. Tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, falar sobre esses meios pacíficos de solução de controvérsias no direito ambiental não é necessariamente uma novidade. Nós temos, para vocês terem uma ideia, desde 1990, a possibilidade dos órgãos públicos firmarem os chamados TACs, os Termos de Ajustamento de Conduta. Os TACs normalmente são utilizados para reparação de dano ambiental, ou seja, para regularizar a responsabilidade civil ambiental. Já na esfera penal, nós temos as previsões contidas na Lei 9605, desde 98, que permitem a transação penal, cumpridos certos requisitos antes do oferecimento da denúncia, ou a suspensão condicional do processo, cumpridos certos requisitos após o oferecimento da denúncia. O que nós não tínhamos era uma previsão expressa sobre uma fase dentro do processo administrativo federal que busque a solução da controvérsia administrativa. Essa controvérsia que a gente acompanhava no passado, acabava virando execução fiscal, acabava virando passivo, né? Tanto para o órgão que recebia mais um processo, quanto para o autuado. Então, buscar uma solução pacífica para resolver o conflito pode gerar ganhos tanto para o meio ambiente, quanto para o autuado, quanto para o órgão que aplicou a multa. Então, eu vejo com muitos bons olhos esta disposição que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico por meio do decreto 9760, de 11 de abril de 2019. Todo esse processinho, caso você tenha curiosidade, foi regulamentado pela instrução IBAMA número 2 de 2020. Lá tem todas as etapas, tudo delimitado no âmbito do IBAMA e do ICMBio. Gente, olha que legal esse esqueminha que eu montei aqui para vocês. Aqui está todo o processo administrativo. Dano ambiental, prazo de 5 anos para o órgão aplicar o auto de infração. Aplicado o auto de infração, o autuado precisa ser notificado para participar dessa audiência de conciliação. Se não der certo a conciliação, prazo de 20 dias para a primeira defesa, depois vem a instrução, as alegações finais, a decisão de primeira instância, o recurso hierárquico, até a decisão final administrativa. Turma, esse processo administrativo aqui teve a inclusão dessa etapa em 2019. Antes nós não tínhamos essa etapa obrigatória. Hoje, se o seu cliente ou alguém da sua família receber um auto de infração federal e não for notificado para audiência de conciliação, esse processo administrativo é nulo. Então, se tornou uma etapa obrigatória no processo administrativo. De acordo com a instrução, a portaria IBAMA ICMBio número 1 de 2019, que instituiu o chamado Núcleo de Conciliação Ambiental, há 2 órgãos que farão a audiência de conciliação. São eles: a Equipe de Análise Preliminar, a EAP,
e as equipes de condução de audiência de conciliação, a ECAC. Competirá ao EAP 3 funções. Primeiro, receber o auto de infração e verificar se há algum vício. Se o vício for passível de ser sanado, ele convalida o auto de infração. Se o vício for insanável, ele declara o auto de infração nulo. Por outro lado, ele analisa também a manutenção das chamadas medidas acautelatórias administrativas, que são aquelas descritas no artigo 101. Por exemplo, embargo, demolição, suspensão das atividades, entre outras medidas. Terminada a análise pelo EAP, o auto de infração é encaminhado ao ECAC. O ECAC, então, em audiência una, verificará se naquele auto de infração há alguma questão de ordem pública que já colocaria fim ao processo administrativo. Se não houver, passará a expor ao autuado todas as razões de fato, todas as razões de direito que ensejaram a aplicação da multa. E já vai apresentar para o autuado algumas soluções para encerrar o processo, como, por exemplo, o pagamento com desconto, esse desconto pode ser de até 30%, ou mesmo o parcelamento do débito. Se o autuado não resolver parcelar ou pagar, daí o processo continua e segue todo aquele trâmite que mostrei para vocês anteriormente. Pode ser que você esteja com a dúvida, né? Quais são essas questões de ordem pública que podem colocar fim ao processo? Vou apresentar para vocês. Primeiro, quando o agente autuante for incompetente. Segundo, quando houver bis in idem, ou seja, quando já houver uma outra multa para o mesmo fato. Terceiro, quando a análise desse auto de infração demandar a reunião com outro processo que trata de fatos semelhantes. Quarto, quando houver defeito na representação do advogado ou procuradora. Quinto, quando houver extinção de punibilidade, por exemplo, com a morte do autuado, por exemplo, com a prescrição. Por fim, a existência de vícios sanáveis ou insanáveis que sejam induzidos, apresentados pelo autuado. Se o autuado resolver não comparecer na audiência de conciliação, não há o efeito da revelia, ou seja, ele não perde o prazo para apresentar defesa. Se o autuado não aparece na audiência de conciliação, o decreto diz que isso é interpretado como um mero desinteresse pelo acordo. E aí o processo caminha normalmente. Se ele não comparecer, o prazo da defesa começa a contar da data da audiência. E aí a defesa, como nós já vimos, tem prazo de 20 dias para ser apresentada. Um ponto muito importante é que o autuado que não compareceu pode tentar justificar a sua ausência. E ele tem prazo de 2 dias, contados da data da audiência, para comprovar o porquê, para justificar a sua falta. Caberá ao núcleo de conciliação decidir se aquela justificativa é cabível ou não, sendo que dessa decisão não cabe recurso. Então, se o núcleo decidir pelo indeferimento, não caberá recurso. Como já lhes disse, as soluções para encerramento são ou desconto para pagamento com até 30%, ou parcelamento e conversão da multa nas hipóteses previstas no decreto. Gente, terminada a audiência, será lavrada uma ata. E essa ata deve ser, então, publicizada no sítio eletrônico, no site eletrônico do órgão responsável, ou do IBAMA ou do ICMBio, no prazo de até 10 dias. Uma coisa importante é que essa conciliação surte efeitos apenas na responsabilidade administrativa, não surte efeitos na responsabilidade reparatória. Então, firmado o acordo, não quer dizer que o autuado deixou de ter o dever de reparar o dano. Ele resolve a infração administrativa, mas continua com o dever de reparar o dano ambiental. Certo, turma? E aí, gostaram do tema de hoje? Espero que sim. Mandem para nós os seus comentários, também sigam
a gente nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui, passe a se inscrever no nosso canal, que é muito importante aqui para o nosso trabalho. Beleza? Vejo vocês semana que vem com mais um tema na área ambiental. Um abraço e até lá!